mais uma vez. É muito bom estarmos juntos, reunidos como igreja neste domingo. E ainda estamos na série chamada Deleitando-se em Deus. Na nossa primeira mensagem, a gente falou sobre a plenitude de alegria que podemos desfrutar apenas no Senhor. Vimos que fomos criados para sermos felizes. Isso mesmo, fomos criados para sermos felizes. Não é errado buscarmos felicidade. Entretanto, nós descobrimos na palavra de Deus que nós fomos criados para sermos felizes em Deus. E por causa da queda, a gente acaba buscando saciar a nossa sede, a nossa fome por felicidade em outras pessoas, em coisas e circunstâncias, né? E vimos que podemos buscar felicidade porque Deus é plenamente feliz, né? E como somos a imagem e semelhança de Deus, como representantes de Deus, podemos sim buscar felicidade, pois Deus espera isso de nós, que a gente busque felicidade nele através de um relacionamento verdadeiro e genuíno. Na segunda mensagem, falamos sobre um novo caminho, que Deus, na verdade, ele não é um meio para obtermos felicidade nas coisas aqui dessa terra. Então, eu vou até Deus, porque Deus vai me dar a varoa valorosa que me fará feliz. Entende? Não é isso. Não é isso. E muitas pessoas estão se relacionando com Deus em um caminho que não é o caminho proposto por Deus. Então, nós vimos isso na segunda mensagem. Ele é o nosso maior tesouro e a nossa alegria está em termos Ele. Na terceira mensagem, que foi domingo passado, vimos sobre deleitar-se em Deus na oração, vimos sobre uma vida de oração. A oração não é para mudarmos o coração de Deus, essencialmente. A oração é para Deus mudar o nosso coração, porque oração, essencialmente, é relacionamento, né? Oração, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que as pessoas tenham entendido. Não é para você chegar até Deus para Ele te dar as coisas, né? Então você não vai virar e falar, eu orei, olha o carro que eu tenho. Eu orei, olha o filho que eu tenho. Eu orei, olha... Não é isso, né? Se você tem essas coisas, é graça. O propósito maior da oração, é nós moldarmos o nosso coração ao coração de Deus, é nós encontrarmos a Deus e nós nos deleitamos em Deus na oração. E hoje vamos falar sobre vida de adoração, ok? Vida de adoração. Tamo junto? Cadê a galera do louvor? Tia da palminha. É isso aí. Gente, é só uma piada, desculpa você que está nos assistindo, não entendeu nada. Eu acho que quem está aqui já não entendeu, eu sei, então. Mas vamos lá, pessoal. Gente, nós vamos falar sobre vida de adoração, ok? E a gente vai ver o texto de João, capítulo 4, que eu acredito que seja o texto mais esclarecedor, mais conhecido sobre o assunto, sem sombra de dúvidas. Entretanto, mais claro para falarmos sobre o que é adoração, como devemos adorar e o que Deus espera de nós a partir de uma vida de adoração. A gente vai ver em João capítulo 4 o encontro de Jesus com uma mulher. Jesus vai se encontrar com uma mulher. E essa mulher é uma mulher samaritana. E o que isso tem a ver? Gente, os judeus e os samaritanos se odiavam declaradamente. Ok? Imagine o povo da Palestina e o povo de Israel. Por exemplo, existe uma declaração pública, nada velada. Todos sabem que os israelitas e os palestinos se odeiam e degladiam e guerreiam até hoje, né? Era mais ou menos isso que acontecia entre os judeus e os samaritanos. Isso decorreu de uma divisão dentro do povo de Israel. Depois do reinado de Davi, teve o rei Salomão. E depois do reinado do rei Salomão, o Israel se dividiu entre reino do norte e reino do sul. 10 tribos de Israel ficaram no reino do norte e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram na tribo do sul.
E essa foi a divisão. Esses dois reinos se dividiram. O reino do norte criou uma nova capital chamada Samaria, enquanto o reino do sul tinha a capital Jerusalém. Ok? Então, eu estou tentando fazer uma linha histórica para entendermos o que aconteceu aqui em João, capítulo 4. Ok? Então, o que aconteceu? Os samaritanos começaram a falar: podemos adorar a Deus aqui em Samaria. Entretanto, Deus falou para ser construído um templo em Jerusalém e que Deus seria adorado naquele templo. Então, a guerra era declarada, porque eles falavam que adoravam a Deus, e os judeus, o pessoal do Reino do Sul, falava: vocês não adoram a Deus coisa nenhuma, porque só pode adorar a Deus em Jerusalém. E o que aconteceu é que o povo do norte começou a adorar a outros deuses, começou a acontecer um sincretismo religioso. Dentro desse termo complexo para alguns, várias religiões começaram a ser aceitas lá em Samaria. Então eles adoravam a Jeová, a Yahvé, e eles também adoravam a outros deuses. Então isso causava mais indignação ainda no pessoal do Reino do Sul, de Jerusalém, os judeus. Falavam: vocês não adoram a Deus coisa nenhuma. E para piorar a situação, através desse sincretismo, dessa mistura de religiões, o que aconteceu? Os judeus samaritanos começaram a ter relações com outros povos. Então, o judeu de Jerusalém, ele falava para o pessoal do Reino do Norte: vocês não são judeus coisa nenhuma. É tudo mistura aí. Aqui é o pessoal raiz, judeu verdadeiro. E eles se odiavam por causa dessas questões todas envolvidas. E no meio dessa guerra declarada, o que aconteceu? Jesus estava com seus discípulos e falou: eu vou passar por Samaria. Interessante, se analisarmos o destino final de Jesus, vamos observar que para ele passar por Samaria, ele ia pegar o caminho mais longo, ele podia cortar um caminho sem precisar colocar os pés em Samaria. Mas Jesus tinha um encontro lá marcado. Tinha uma mulher que estava com sede, que estava com fome. Tinha uma mulher que era filha de Deus. E Jesus falou: convém que eu passe por Samaria. E lá em João capítulo 4, relata então o momento em que Jesus, junto com seus discípulos, passa por Samaria e ele se encontra com uma mulher. Eu já falei várias vezes sobre esse encontro. Entretanto, eu falo mais sobre a primeira parte da conversa de Jesus com a mulher, sobre matar a sede e tudo mais. Agora eu vou falar mais sobre a segunda parte. Eu queria ver com vocês então, João capítulo 4, 20 a 26, diz assim: a mulher fez uma pergunta para Jesus: por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu que falo com você. Primeira questão que eu queria destacar aqui, nesse trecho que acabamos de ler, nesse diálogo, nesse final, já está no final do diálogo. Eu pulei a primeira parte intencionalmente, porque hoje a gente vai ver sobre vida de adoração. E nesse
nesse contexto, nesse texto, vemos uma coisa, que Deus quer ser adorado. Isso mesmo. Aqui no versículo 23, no final fala, o Pai procura pessoas que o adorem. Deus está procurando adoradores, ou seja, Deus ele quer ser adorado. E a primeira coisa que precisamos refletir aqui, antes de falarmos sobre como devemos adorar, como devemos ter uma vida de oração, qual é o propósito e tudo mais, precisamos entender, Deus é digno de adoração. Ele deseja ser adorado e ele merece ser adorado. Não é à toa que Isaías declarou, eu sou o Senhor, eu sou o soberano, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ninguém, com nenhum ídolo, com ninguém. Só eu sou digno de glória e louvor. Em um determinado momento, um mestre da lei perguntou para Jesus, qual é o principal mandamento de Moisés? Jesus respondeu. Aqui não é Efésios, tá, pessoal? Aqui é Marcos, capítulo 12. Diz assim, um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Qual foi a resposta de Jesus? O mandamento mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, com todas as suas forças. Deus nos manda amá-lo. E talvez nesse ponto algumas pessoas se questionem, nossa, Deus é meio arrogante, né? Nossa, como? Deus reivindica a adoração, nossa, como Deus é soberbo. Imagina, né? Tem pessoas que fazem esse tipo de questionamento. Eu achava que Deus era uma pessoa humilde, ora as bolas. Como que pode uma coisa dessa? Deus pedir para ser amado acima de todas as coisas? Sabe por que Deus nos manda amá-lo? Porque Ele nos ama. Por isso Ele nos manda amá-lo. Sabe por quê? Se amarmos outras coisas mais do que Deus, vamos sofrer. O nosso coração foi criado para amar a Deus. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Deus colocou em nós um vazio para ser preenchido nele, no nosso relacionamento com Ele. Quando Deus fala, me ame, Ele está de alguma forma nos livrando de amar outras coisas mais do que Ele, e nós iremos perecer se assim o fizermos. Deus, Ele existe, como nós vimos na Confissão de Westminster, o homem foi criado, qual é o propósito último, qual é o propósito final do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para que Deus seja glorificado. E por que Deus existe? Se você não sabe, veja a mensagem 1. Ok? Está lá no Spotify, no YouTube. E nós vamos aprender como ter plena satisfação, plena felicidade aqui e hoje nessa terra. E vimos que o propósito de Deus é ser glorificado. E ser instrumento, objeto, melhor dizendo, de deleite. Para isso Deus existe. E então vimos que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E por isso, na Confissão de Westminster, junto com uma pequena mudançazinha do John Piper, podemos concluir que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao deleitar-se nele para sempre. Você quer glorificar a Deus com a sua vida? Deleite-se em Deus. Faça de Deus a razão da sua vida. Faça de Deus o principal motivo de alegria e felicidade para o qual você existe. Faça de Deus o alvo último da sua felicidade. Ah, Alex, mas eu amo demais as coisas aqui dessa terra. E existem, é lógico, eu amo minha família, eu amo
várias coisas. Eu amo comer um churrasco com picanha ao ponto ou mal passada. Que delícia, não é mesmo? Salivou aí quem está com fome, né? Então é mais ou menos isso. Não tem problema nos deleitarmos nessas coisas dadas por Deus, contanto que essas coisas não sejam maiores do que o nosso deleite em Deus. Precisamos nos deleitar a Deus ao ponto de podermos afirmar: a graça de Deus nos basta. Temos a Deus e ainda que não tenhamos mais nada, temos tudo de que precisamos. É nesse ponto, esse é o alvo, esse é o ideal. John Piper ele fez uma ilustração muito interessante sobre essa ideia de Deus pedir para ser amado e glorificado. John Piper ele fala assim: imagine que você tenha um problema cardíaco muito sério e você precisa de uma cirurgia. Ok? Você precisa fazer uma cirurgia e se você não fizer essa cirurgia, você vai morrer. E então você chega no hospital e existem 2 médicos, 2 cardiologistas que podem fazer essa cirurgia. Um médico é um médico que está começando a sua carreira. E no seu histórico, ele fez 10 cirurgias. E as 10 cirurgias que ele fez foram mal sucedidas. Os 10 morreram. Mas existe um outro médico que tem milhares de cirurgias feitas e nenhum óbito. Qual médico você vai escolher? Qual médico você vai escolher? Aí eu te pergunto, imagine que o médico, esse médico experiente e bem-sucedido, te conheça. Imagine que ele te conheça ao ponto de te amar profundamente. De repente você chega no hospital, ele te vê e ele fala: você tem que escolher um médico, me escolhe. Você acha que esse médico é arrogante? Você acha que esse médico é soberbo? Você viraria e falaria: nossa, que cara arrogante, está pedindo para a gente escolher ele, nada a ver. Está entendendo? Esse médico, se ele nos ama, ele vai falar: me escolhe, por favor, me escolhe, porque eu te amo. Eu posso salvar a sua vida. É dessa maneira que temos que entender Deus falando: eu não divido a minha glória com ninguém. Você quer saber sobre o principal mandamento? Me ame mais do que tudo que você tem. Mais do que esposa, filhos, marido, mais do que bens, mais do que fama, sucesso, emprego, posses. Me ame mais do que todas as coisas. Me ame, me escolhe, me escolhe. É o melhor para nós. Interessante observar que quando nós amamos a Deus, de alguma forma nós expressamos isso. E estamos falando sobre vida de adoração. E o louvor e a adoração é uma expressão do nosso amor, que está no nosso coração. C.S. Lewis disse: penso que precisamos louvar aquilo que gostamos. Porque o louvor não se limita apenas a expressar o nosso prazer, mas também o completa, é sua consumação determinada. Nosso deleite não é completo até ser expresso. A gente está falando sobre deleitar-se em Deus. E a gente está falando sobre vida de louvor, vida de adoração. E eu quero te falar uma coisa. A nossa adoração é uma expressão. É o que completa a nossa satisfação em Deus. Se você não expressa isso, provavelmente você não se deleita. Vou dar alguns exemplos aqui, vamos lá. Teve uma série que não é da Netflix, agora está na Netflix, chamada The Chosen. A série The Chosen, não sei quantos já viram ou quantos não viram, mas eu vou te falar uma coisa. Pensa numa série top. Não é série de mensagens, porque às vezes confunde. Não é série de mensagens. É série mesmo para você assistir, igual a Netflix, você assiste lá a série. É isso. O The Chosen é uma série. E que série! E eu lembro que quando falaram: olha, já assistiu The Chosen? Eu assisti The Chosen, eu comecei a assistir aquele negócio. Aquele negócio era tão bom que eu saí falando para todo mundo:
Você conhece The Chosen? Oi, você conhece The Chosen? Vidal, você já viu The Chosen? Ô, pessoal, alguém já viu The Chosen? Aí eu vim pregar. Não, e Pedro lá, quando sai do barco e começa a chorar. E todo mundo, mano, o que você está falando? The Chosen. Você não conhece The Chosen? Você tem que ver The Chosen. The Chosen é muito bom. Quando algo é realmente bom, você externaliza, você quer compartilhar, você quer falar, você quer que as pessoas também conheçam. Eu me lembro que um dos livros que mais mudou a minha vida, um dos livros que mais marcou a minha vida foi um livro do John Piper chamado Não Jogue Sua Vida Fora. Eu li esse livro, foi em 2011, ou seja, tem mais de 10 anos que eu li esse livro. E esse livro mudou tanto a minha vida, eu chorava tanto enquanto eu li esse livro, que eu saí falando para todo mundo. E foi interessante porque eu me lembro, nos primeiros capítulos, eu não conseguia parar. Então, todo o tempo livre que eu tinha, eu ia lá e ia ler o livro. E eu estava num projeto missionário, e tinha um tempo livre, eu ia lá e ia ler o livro. E um amigo que estava junto comigo nessa missão, falou, mano, o que você está lendo, mano? O que está acontecendo com você? Está acontecendo alguma coisa muito boa. Né? Ele via que aquilo estava causando algo dentro de mim, algo estava sendo mudado, algo estava sendo transformado. De repente eu chegava com a cara inchada. Ele, o que foi? Eu, mano, estou lendo lá o livro. E ele compartilhava. O que ele fez? Óbvio. Mano, eu quero também. Eu quero isso aí, cara. Eu quero, lógico. Naquela semana ele comprou o livro. Chegou lá na casa dele, a gente estava fazendo missões, e depois de um tempo, ele chegou em casa, estava lá o livro, ele começou a ler o livro, e a gente estava no seminário juntos, e ele começou a falar para todo mundo, já leu Não Jogue Sua Vida Fora? Tem que ler. Tem que ler. Porque é isso que a gente faz, a gente expressa, a gente externaliza. Quando uma coisa é boa, a gente coloca para fora. A gente fala para as pessoas. Isso aconteceu recentemente, desculpa dar mais um exemplo, mas é porque isso ficou muito evidente. Eu tenho um grupo do seminário onde eu me formei e a gente tem um podcast. Ah, é por essa você não esperava, né? Eu tenho um podcast chamado Pastores de Chinelo. Pastores de Chinelo. E a gente fala sobre várias coisas. Inclusive, a gente vai fazer uma conferência online sobre sexualidade. A gente vai divulgar isso, vai ser muito legal. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós temos... E esse é o grupinho que talvez eu tenha me aproximado mais no seminário. Lógico que faltam algumas pessoas, mas é um grupo que se juntou. E uma vez a gente foi fazer uma reunião para a nossa agenda do ano, né, dos podcasts. E aí, um dos integrantes virou e falou assim, cara, eu sei que isso não tem nada a ver com podcast, mas eu queria compartilhar algo que Deus está fazendo na minha vida. E ele é um cara muito 10, cara. Pensa num cara que você naturalmente já deseja estar perto. Pensa num cara que tem um relacionamento com Deus que é... Alguém me ajuda? Inspirador. Você olha o relacionamento dele com Deus e fala, cara, que legal, velho. Renato é fera, mano. E aí o Renato virou e falou, eu queria compartilhar uma coisa. Gente, eu li um livro que, cara, fez muita diferença na minha vida, deu um upgrade no meu relacionamento com Deus. Aí você, oxe, já entendeu? Entendendo o contexto, você já... Mano, fala aí, Renato. Ele, mano, está acontecendo uma revolução na minha vida, está acontecendo uma revolução na igreja. Mano, o que é? E ele falou um livro chamado Chega de Regras. Né? Um livro chamado Chega de Regras. Foi o livro base da mensagem 2 do Deleitando-se em Deus, o Novo Caminho. E ele começou a compartilhar, e o que eu fiz? Fui lá e comprei o livro. Lógico. Você acha que eu vou deixar de ler um livro desse? Eu não vou deixar nunca. O que eu estou querendo dizer? Gente, a gente expressa, a gente compartilha. Quando algo toma o nosso coração de alegria, a gente fala. O louvor completa a nossa alegria, é o que C.S. Lewis estava propondo aqui. A consumação do nosso deleite acontece nos louvores. E aí vamos falar sobre música, porque às vezes as pessoas falam, né? Quando a gente fala sobre louvor,
Quando a gente fala sobre vida de adoração, a gente pensa em quê? Nesse tempo. Não, a gente vai para o culto, a gente vai cantar, a gente vai levantar as mãos. E, na verdade, a adoração e louvor é muito mais do que isso. Você deve ter uma vida de adoração e louvor lá na sua casa, no seu tempo a sós com Deus, como vimos no domingo passado. É um momento de louvor, de você expressar tudo que Deus é para você. E é muito interessante. Quando a minha semana com Deus tá assim, mano, eu tô me deleitando em Deus, buscando a Deus, conhecendo profundamente a Deus, e Deus está falando muito ao meu coração. Quando eu chego aqui para louvar junto com a igreja de Jesus, com meus irmãos, cara, o coração é outro. Nossa, mano, tá quebrantado. Na verdade, isso aqui é só uma expressão. Estão entendendo isso? Agora pensa, você viveu uma semana distante de Deus, você viveu uma semana dando muita brecha para o pecado, afastado de Deus. E aí, muitas vezes, as pessoas chegam aqui, vamos ter um momento de louvor e adoração, exaltar o nome de Jesus. Você está assim, sabe? Porque isso aqui, muitas vezes, é resultado, é apenas a expressão final de algo que já está acontecendo no nosso coração durante toda a semana. E olha só, a primeira coisa então que vimos é que Deus quer ser adorado, Deus merece ser adorado. Deus falou, eu estou procurando os adoradores. Eu procuro, estou de olho, quem são? E aí dentro desse contexto, Jesus fala, vocês samaritanos sabem muito poucos a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos quem com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Vocês se lembram da pergunta da mulher? Onde que a gente deve adorar? Os judeus falam que é só em Jerusalém. E os samaritanos falam que é aqui no Monte Gerizim. Onde que a gente pode adorar? E Jesus está falando, não importa onde. Está chegando o tempo, na verdade já chegou, em que não importa o lugar. Não importa se é no seu quarto, não importa se é na igreja, não importa se é no seu carro, não importa se é no seu trabalho. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Você pode louvar a Deus em qualquer lugar. Você não precisa se deslocar a um templo em Jerusalém, não. Chegou esse momento. E aí ele fala, então, não é onde, mas primeira coisa é quem e como. E Jesus fala, primeira coisa, a questão primária é quem vocês adoram. Não existe adoração sem a mediação de Jesus. Não existe adoração sem conhecer quem Jesus é. Não existe. Não existe. Você pode ir para uma igreja, você pode chegar lá naquela igreja, você pode, dentro daquele contexto, existe um termo muito conhecido no meio gospel evangélico, pode ter uma adoração extravagante ali. Entendeu? Se o adorador não conhece Jesus, aquilo não é adoração verdadeira. Não é. Porque Jesus está falando o quê? Vocês sabem muito pouco a respeito daquele que o adoram. Nós adoramos com conhecimento. Primeira coisa, nós precisamos conhecer o Deus a quem adoramos. Tem pessoas que estão nas igrejas, é por isso que muitas igrejas evangélicas, você vê vídeos na internet de coisas sendo feitas num culto público que você fala, o que é isso que está acontecendo? Mas não são coisas que estão na Bíblia, não são coisas que representam ao Deus da Bíblia, porque as pessoas muitas vezes não conhecem a Deus. É possível adorarmos a um Deus que não conhecemos. Eu quero dar um exemplo na Bíblia. Houve a época dos juízes, em que Deus levantou os juízes, antes de declarar o reino, de levantar Saul, depois Davi. Houve a época dos juízes, e nessa época dos juízes, teve um juiz chamado Jefté. Olha só. E ele falou assim para Deus, olha Deus, a gente vai para uma guerra. Se a gente vencer a guerra,
a primeira pessoa que eu olhar quando a gente voltar da guerra, eu vou oferecer essa pessoa em sacrifício por gratidão à vitória. Eles ganharam a guerra, ele fez a promessa. Quando ele chega lá na casa dele, quem ele olha? A filha. E ele começa a chorar. E ele fala, eu achei que eu ia ver um servo. Eu imagino que ele deva ter achado que ia encontrar uma pessoa que para ele não teria problema sacrificar aquela pessoa a Deus. Mas ele encontra a filha. E sabe o que é pior? Ele sacrifica, ele cumpre a promessa, ele mata a filha. Mas sabe de uma coisa? Sabe quem é esse? Um juiz levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Gente, tem vários versículos e textos no Antigo Testamento falando que Deus odeia sacrifício humano. Ou seja, ele adorava um Deus que ele não conhecia. Se ele conhecesse a Deus, ele jamais faria uma promessa estúpida quanto aquela. Muitos de nós nos relacionamos com Deus sem conhecê-lo. Muitos de nós adoramos a Deus sem conhecê-lo, sem conhecer o Deus da palavra, e por isso que eu vou tomar emprestadas algumas citações de domingo passado, porque a gente só conhece a Jesus verdadeiramente na palavra. Tim Keller disse, podemos estar respondendo não ao Deus real, e sim aquilo que desejamos que tanto Deus quanto a vida sejam. De fato, se entregue à própria sorte, nosso coração, com toda certeza, tenderá a criar um Deus que não existe. Por isso, Jesus falou lá para aquela mulher, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então ele estava falando assim para a mulher, pouco importa se é aqui em Samaria ou se é em Jerusalém. O que importa em primeiro lugar é, você conhece a Deus? Você conhece o Deus da palavra? Quando não estamos buscando conhecer a Deus como Ele é realmente, vamos acabar criando um Deus que não existe. E muitas pessoas estão dentro das igrejas, cristãos, adorando a um Deus criado pela sua própria conveniência, pelos próprios desejos errados do seu coração. Por isso, Eugene Peterson ele disse, entregues a nós mesmos, oraremos a um Deus que diz o que gostamos de ouvir, ou a porção de Deus que somos capazes de entender. Vou fazer uma pausa antes de continuar. Você já foi em uma igreja que o pastor vira e fala, olha, estou vendo a sua vida e o melhor de Deus está por vir. Já foi em alguma igreja que o pastor em algum momento virou e falou, olha, eu estou vendo na sua vida algo maravilhoso está prestes a acontecer. É isso. Oraremos a um Deus que diz o que gostamos de ouvir. A gente vai orar a um Deus que o que a gente gosta de ouvir? O que o nosso coração egoísta e pecaminoso está buscando? Aí a gente vai no culto, buscando a Deus, falando, Deus me dá esse desejo. É só por meu prazer, mas me dá esse desejo. Crítico, no entanto, é falarmos com Deus que nos fala e com tudo o que Ele nos diz. Essencial na oração, e aqui eu quero pegar emprestado e falar na adoração, essencial na adoração não é aprendermos a nos expressar, mas sim aprendermos a responder a Deus. Então, primeira coisa que Jesus estava falando para aquela mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Você conhece a Deus? Essa é a primeira coisa que precisamos responder. Estava tomando um café com o Hugo essa semana, e o Hugo me fez uma pergunta sensacional. Ele perguntou, as pessoas de diferentes religiões podem ser salvas? Pessoas de diferentes religiões podem ser salvas? Como você responderia isso? Como você responderia a pergunta do Hugo? O que nós sabemos, o que a Bíblia afirma com toda certeza? Que só existe salvação através de Jesus.
A salvação é pela fé. Pega Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, primeira coisa, respondendo a pergunta do Hugo, ninguém pode ser salvo a não ser por meio da fé em Cristo Jesus. Eu fui num velório essa semana. E é interessante, né? De 100% dos velórios que eu participei, 100% dos velórios que eu participei, as pessoas colocam a pessoa que morreu no céu. 100%. Eu nunca fui num velório onde as pessoas não virassem e falassem assim, ó, não presumissem a dúvida. Cara, graças a Deus essa pessoa, agora ela está com Deus num lugar melhor. E a minha primeira pergunta é, ela creu em Jesus? Ela creu em Jesus? Se eu não sei, eu não vou falar que ela... Eu só vou falar que eu não sei. Pronto. Eu não sei se ela creu. Eu não preciso... Existe algum testemunho de fé? Houve alguma declaração pública? Então, quem pode ser salvo? Quem crer em Jesus. Precisa ser da religião X. Não. Precisa crer em Jesus. Precisa crer em Jesus. Mas o que a religião X, Y, Z falam sobre Jesus? Se quem crer no verdadeiro Cristo vai ser salvo. Quem não crer no verdadeiro Cristo vai ser salvo. Existem pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, acham que conheceram a Jesus, mas na verdade não conheceram. Existem pessoas dentro de igrejas evangélicas que não conheceram o verdadeiro Cristo. E por isso, uma das nossas principais tarefas como discípulos de Jesus é proclamar o verdadeiro evangelho. Porque por amor. A gente não está aqui para julgar as pessoas. A gente não está aqui como os donos do, sabe, o porteiro do céu. Vamos ver, deixa eu ver se você sabe, se você não sabe. Não é isso, a intenção não é essa. A intenção é por amar as pessoas. Falar, será que você crê no verdadeiro evangelho? É por amor. Por isso, Jesus falou para a mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Ela cria no Messias, que o Messias viria. Entretanto, qual o Messias? Entende? Várias religiões creem em Jesus. Várias religiões, se você perguntar, você acredita na existência de Jesus? Vários seguidores vão falar, cremos. A pergunta é, qual Jesus? Você acredita no Deus triuno? O Filho que se fez carne, habitou entre nós, não cometeu um pecado e morreu para nos substituir. Porque se ele não tivesse morrido, nós morreríamos eternamente. Esse é o Cristo que você crê e que vai voltar para nos buscar e nos levar para estarmos eternamente com Deus, não por causa daquilo que fizemos, não por causa dos nossos acertos ou erros, mas por causa da obra perfeita de Cristo Jesus na cruz. Esse é o Cristo que você crê. Se sim, meu irmão, glória a Deus, porque um dia vamos viver eternamente juntos ao lado daquele que é a pessoa que mais amamos. Se não, vamos orar juntos, vamos buscar juntos, com muito amor, muita humildade. Vamos conhecer o verdadeiro Cristo. Primeira questão, então, é Deus merece ser adorado. Segunda questão, quem é o Jesus que nós cremos? A quem nós adoramos? E terceira questão, ela perguntou, onde? Samaria ou Jerusalém? Qual foi a resposta de Jesus? Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, não importa onde, importa quem, como a gente acabou de ver, importa quem e importa como.
Como que a gente deve adorar? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Dessa forma é o como. Como devemos adorar? Em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Por isso, mais uma vez digo, muitas pessoas, quando falam vamos adorar em espírito e em verdade, limitam essa ideia ao momento de culto aqui. Mas não é. Você adora a Deus em espírito e em verdade em tudo o que você faz. No seu momento de deleite, no seu momento de sofrimento, no seu momento que você mais precisa, no seu tempo a sós com Deus. A música é apenas um meio, uma expressão de louvor. E é muito interessante como nós vivemos em um contexto cristão de extremos. Então, tem muito interessante conhecermos igrejas que existe o extremo da emoção, né? Cara, e as pessoas se expressam numa emoção incrível, mas as músicas que elas estão cantando, você fala, cara, isso aí não é bíblico. Não sei se você já viu. Isso aí tem alguma coisa esquisita nisso aí. E é muito interessante o outro extremo. Você entrar em igrejas onde as canções, as expressões coletivas naquele momento de louvor e adoração é bíblico, é lindo, é cristocêntrico, mas o pessoal parece um gelo, parece uma pedra, né? Jesus morreu, aleluia. Sabe? E você fica, mano, o que está acontecendo? Isso? Entende? Sabe o que significa a palavra adoração? Todas as vezes que aparece é a palavra proskuneu. Literalmente, essa palavra significa prostrar-se. Adorar é se prostrar. Então, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que nós somos adoradores. Agostinho disse, o problema não é que o homem adore, mas o que ele adora. Todos nós adoramos alguma coisa. E por isso precisamos, como a gente está falando desde o início dessa série, desde o início, essa é uma pauta que se repete em todas as mensagens. Precisamos reordenar o nosso coração. Nós somos, todo ser humano, lá o indígena, ele adora alguma coisa. O cara da cidade mais tecnológica da história da humanidade está adorando alguma coisa. Não importa. Todos nós adoramos alguma coisa. A pergunta é quem? Quem é o alvo? Quem é o objeto da nossa adoração? Por isso, nessa reflexão sobre adorar em espírito e em verdade, é muito triste o quê? Um pensamento que ganhou muita força e ficou comum no meio cristão. Então vamos falar de culto público? Vamos falar de culto público. O louvor e a adoração é para preparar para a mensagem. Não é verdade isso. Isso não é biblicamente. A gente vai ver na próxima mensagem, próxima ou repróxima, que a gente existe para adorar. A gente só evangeliza porque a adoração na terra está desordenada. O alvo último do homem é glorificar a Deus ao deleitar-se nele para sempre. E o louvor e a adoração, seja em expressão de frases, seja em expressão de gestos, seja através do serviço, seja através da proclamação do evangelho, não importa a forma, nós expressamos que amamos a Deus quando a gente se prostra, quando a gente faz algo, quando a gente declara algo. E é muito interessante, porque o momento de louvor não é uma preparação para a palavra. Na verdade, deveria ser o contrário, literalmente. A palavra deveria nos preparar para o louvor e a adoração. Porque, em última instância, nós devemos adorar. E é muito interessante, eu já conversei isso durante muito tempo na minha vida, sobre esse assunto.
Já afirmei isso lá atrás. Se eu não me engano, salvo engano, eu já conversei isso até com o Mateus. E a gente virou e falou, cara, na verdade a gente devia começar com a palavra e terminar com louvor. E eu não sei porquê. É um negócio tão enxertado, é um negócio tão alicerçado, né? Não, vamos chegar no culto, não é? Mas o ideal seria esse. Seria a mensagem nos preparar para o momento de adoração e falar, nossa, olha o Deus a quem servimos. E levantarmos e adorarmos e declararmos quem Ele é. Porque a nossa vida é para isso, é para a glória dEle, é para nos deleitarmos nele. Por isso, quando eu ouço, vou conversar com pessoas e as pessoas falam, não, porque quando eu estava lá assistindo o culto e... Para. Você estava o quê? Assistindo o culto? Nós precisamos corrigir a nossa compreensão do que fazemos, para quem fazemos e como fazemos. A gente não está aqui para assistir um culto. A gente não está aqui para avaliar. Deixa eu ver. Concordo ou não concordo? Lógico que tem uma parte em que o próprio povo de Bereia analisava o que era pregado à luz das Escrituras. Existe uma legitimidade nisso. Mas eu estou falando como razão última. Parece que muitas pessoas são apenas espectadoras do que está acontecendo. Ao invés de ir para se deleitar, para cultuar, para corrigir o coração, para colocar Jesus no centro da sua vida, porque a adoração é o quê? É prostrar-se. Adoração é inclinar o coração. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão foi sacrificar o filho Isaque, Isaque parou e falou, ué pai, está aqui a lenha, o fogo, cadê o cordeiro? E ele fala, Deus vai prover meu filho. Sabe o que Abraão fala? A gente vai adorar a Deus. Sabe o que Abraão estava indo fazer? Ele estava indo sacrificar o filho. Deu para entender a relação? Quando a gente adora, a gente se prostra, a gente está sacrificando o nosso eu, a gente está matando quem nós somos, a gente deixa na cruz, a gente crucifica a nossa vida junto com Jesus. O momento de adoração, seja aqui juntos ou lá na sua casa, é um momento onde você mata o seu eu. É um momento onde você se sacrifica, é um momento onde você se doa. Por isso, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, entreguem o quê? O seu corpo. Entreguem tudo que vocês têm. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Adoração é você matar o seu eu. Você, Alex, então toda vez que estiver cantando eu tenho que ficar prostrando, igual o Vidal. Não necessariamente. Você pode se prostrar. É lindo, viu, Vidal? Estou brincando. Você pode se prostrar igual ao Vidal. A primeira vez que o Vidal foi lá na igreja, eu nunca vou esquecer. A gente estava cantando. Cara, de repente tinha uma pessoa deitada no chão. E talvez eu fico imaginando algumas pessoas pensando assim, nossa, mano. Cara, mas ele está fazendo exatamente, não apenas o que as pessoas fazem na Bíblia, não apenas o que os judeus fazem até hoje, não apenas... Ele estava fazendo exatamente porque ele estava ali, mano, com toda a força dele, ele não estava nem aí para ninguém. Ele estava prostrando o coração dele a Deus. E é nessa perspectiva que precisamos entender que devemos, então, eu preciso fazer isso. Não necessariamente pode fazer, mas o que nós precisamos fazer é prostrar o nosso coração, é matar o nosso eu, é matar as nossas vontades, é matar os nossos desejos. É necessário ser em espírito e em verdade. Vamos falar primeiro em verdade. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Jesus também falou, consagra-os na verdade, Pai, que é a tua palavra. Existem duas coisas que são a verdade na Bíblia. O próprio Cristo e a palavra de Deus.
Quando Jesus fala é necessário que adoremos em espírito e em verdade, precisamos conhecer a verdade, que é Jesus, na palavra de Deus, que é a verdade. Gente, adorar em verdade dá trabalho. Como assim? Vai ter que estudar. Entendeu? Dá trabalho. Você quer ser um adorador? Você quer adorar em espírito e em verdade? Você vai ter que conhecer mais o verdadeiro Cristo na palavra que é a verdade. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Vou fazer meditações para conhecer o verdadeiro Cristo. Não faça isso, cuidado. Você pode meditar o que você leu na palavra, ok. Mas você só conhece a verdade na palavra que é a verdade. Precisamos sempre nos lembrar, é sobre Jesus, não nós. E tem muita música que são cantadas dentro de igrejas evangélicas que não são louvores. O meu milagre vai chegar. Olha para mim. Eu não estou criticando quem pede coisas a Deus. Se você lê Salmos, existem pedidos a Deus. Mas isso não é louvor. O que é louvor? É exaltar a Deus. Entende? Isso não é louvor. Ninguém está louvando a Deus quando fica, olha para mim, meu milagre vai chegar. Não é, isso não é louvar. É necessário ser em verdade, é necessário ser em espírito. Gente, é muito amplo. A gente poderia ficar uma mensagem inteira só para falar o que significa em espírito. Eu queria destacar uma coisa aqui, exatamente para se contrapor aonde nós queremos chegar. E eu acredito que isso faz parte do que significa adorar a Deus em espírito. E uma das coisas é adorar além do racional. Por quê? Porque quando Deus fala, me amem, Ele não fala, me amem apenas. Ó Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, o único Deus. Amem ao Senhor, teu Deus, como? Com seu intelecto, conhecendo as Escrituras, de maneira bem racional. É isso, não é isso? Não é isso. Amem o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, entendimento e com toda a sua força. Em outras palavras, gente, não existe heresia nenhuma, não existe erro nenhum em falar. É com todo o seu sentimento. É com toda a sua paixão. É isso que Deus deseja. Sabe o que é interessante? Olha a igreja de Éfeso, que recebeu uma carta lá em Apocalipse capítulo 2. 7 igrejas receberam uma carta por parte de Jesus, através de João. A igreja de Éfeso é assim, ó. Jesus fala assim para João, escreva essa carta ao pastor da igreja em Éfeso. Sei de tudo que você faz, viu, igreja? Eu vi seu trabalho árduo, sua perseverança. Olha só, ele está elogiando aqui. Vocês são uma igreja que serve, vocês são uma igreja que se voluntariam para estar nas crianças. Parabéns, vocês são uma igreja que leva um café da manhã. Vocês são uma igreja, nossa, vocês estão de parabéns. Eu podia fazer mais algumas, né? Vamos lá. Eu sei que não tolera os perversos. Olha, vocês estão expulsando o pecado no meio de vocês. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos e não são apóstolos, coisa nenhuma. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência. Era uma igreja que perseverou mesmo no meio da perseguição. Contudo, o que Jesus falou que tinha contra aquela igreja? Tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Que amor é esse aqui que ele está falando? Vocês abandonaram o primeiro amor. Agora parece que vocês me amam de maneira fria. Lembra quando eu usei o exemplo do livro? Lembra?
Lembra quando o exemplo do The Chosen? Quando você ama aquilo e você quer falar para todo mundo daquilo. Perdeu o primeiro amor, cara. Perdeu o sentimento. A gente vai no culto. Vamos lá. Perdeu. Não está adorando em espírito, em verdade, com esse primeiro amor. Deus quer isso. Jesus falou, eu tenho isso contra você. O que ele fala? Arrependa-se. É necessário arrependimento quando a gente ama a Deus apenas com o nosso intelecto. Deus quer nossas afeições. Como já falei aqui, né? Deuteronômio 6. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, alma, entendimento, força. E olha só o que diz Salmo 51. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O que Deus quer? O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, nossos individuais e nossos coletivos. Essa é uma igreja apaixonada por Jesus. Precisamos mudar nossa afeição, precisamos realmente nos arrepender. Precisamos, no momento de louvor e adoração, seja sós com Deus, dentro do seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, ou seja aqui juntos, coletivamente, precisamos nos arrepender. Não podemos ter momentos de louvor, seja ouvindo a palavra, seja no momento de cântico. A gente não pode ficar estático, como se fosse apenas uma coisa que precisamos entender e pronto. Nosso coração precisa queimar, mudar. Nosso coração precisa desejar a Deus. Essa série é sobre deleitar-se em Deus. É sobre se satisfazer nele. É sobre ter fome de Deus, ter ânsia por Deus. Precisamos ansiar a Deus. O nosso coração precisa ansiar a Deus. Como o salmista no Salmo 63. Deus, eu te busco com todo o meu coração. A minha alma tem sede, fome de ti. E a gente tem que cantar e adorar até essa fome aumentar. Sem sentimento e afeto, possuímos uma ortodoxia vazia. E o último versículo, Isaías 29, 13, diz: portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você percebe como é possível? É possível a gente cantar de maneira cristocêntrica. É possível nós estarmos num culto que prega o evangelho verdadeiro. Honra com os lábios, mas o coração está longe. Não sente mais nada. A adoração que me prestam não passa de regras. Não passa de moralismo. É interessante que talvez algumas pessoas falariam assim: Alex, você está falando então que eu preciso ser mais intenso? Você está falando que eu preciso sentir algo por Deus? É exatamente isso que eu estou falando. Não sei quantos aqui tem um time de futebol, mas quando o seu time faz gol, né, como é que você comemora? Vou lá, gol! Yes. Bom. Tá entendendo? Para quem não tem time nenhum, época de Copa do Mundo, né? Todo mundo fica fanático. Ah, Brasil, vai jogar! Ah! Aí o Brasil faz gol, né? Como é que você comemora? Leleu, Brasil. Cara, se você tem um time e já foi em estádio de futebol, você sabe disso. Mano, você canta até ficar rouco e tal. E quando o time faz gol, mano, você abraça gente que você nem conhece, mano. E sai abraçando. No último jogo que eu fui com a Elisa, tava com a Elisa em cima, aqui, em cima de mim, assistindo o jogo, e eu comecei a abraçar o cara, e ela, papai, eu vou cair. E a gente começou a se abraçar, porque a gente se entusiasma.
Quando o seu jogador preferido faz um gol, você vibra. Quando o seu... Pensa nos esportes que você gosta. Quando o seu quarterback preferido faz um touchdown incrível, você fala, uau! Quando o seu cantor preferido vem para um show aqui no Brasil, você, uau! Vou comprar, você vibra, não acredito! Vou juntar minhas economias para participar desse show. E lá no show, como é que você fica? Paradão. Não, você fica, vai lá, Coldplay, uau! Né? E você curte aquilo. Você vibra, não tem como. E aí, na hora de adorar, igreja, vamos se levantar, vamos adorar. A quem? Aquele que é o alfa e o ômega, aquele que estava morto, mas agora vive, aquele que morreu no meu e no seu lugar. Vamos adorar aquele que é Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Vamos adorar e glorificar o nome dele e elevar o nome de Jesus acima de todo nome. A gente se levanta, entende? Tem alguma coisa errada com os nossos afetos. Tem alguma coisa errada. Você ganhou uma promoção. Uau, vou contar para todo mundo. Jesus morreu por você. Eu sei. Tá entendendo? Tem alguma coisa errada. Como eu sei se eu sou um verdadeiro adorador? Como eu sei? Eu gostei muito de um paralelo que o Douglas Gonçalves fez. Como eu sei que eu tomei banho de verdade? Como você sabe que alguém tomou um bom banho? É a quantidade de tempo que ele ficou? O sabonete? O cheiro? Como você sabe que o banho foi bom, né? A marca do sabonete? A quantidade de água? A ducha? Não, é simples. O banho foi bom quando ele está limpo. Né? Como a gente sabe que nós adoramos em espírito e em verdade? Como? Gente, não importa a música, não importa o tempo, não importa a forma. A gente adora a Deus em espírito e em verdade. Quando a gente deseja mais a Deus e se parece mais com Deus. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que se parecem cada vez mais com Cristo e aqueles que desejam mais a Cristo. Por isso, entenda que o culto público, por exemplo, não é apenas para Deus ser glorificado. Como foi lindo, enquanto eu estudava, eu realmente não lembro quem foi o autor que falou isso. Mas ele falou, o culto não é apenas para Deus. O culto também é para nós. Como assim? Não para nós sermos adorados, mas para nós sermos saciados. O culto é lugar de gente sedenta. O culto é lugar de seguidores de Jesus que têm fome. E se o seu coração não tem fome por Deus, não quer conhecer mais de Deus, nós precisamos nos arrepender. Foi isso que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Arrependam-se. Se nós não temos afeto por Deus, sentimento por Deus, se nosso coração não acelera quando ouvimos sobre o Evangelho, tem algo errado dentro de nós. Algo precisa ser mudado. E é muito legal porque das igrejas que eu já visitei para pregar ou para visitar, é muito marcante quando você vai num lugar e você vê pessoas que se quebrantam diante de Deus. É lindo, é lindo. E eu oro e desejo que a nossa igreja seja uma igreja que ora mais, sedenta mais sedenta, que anseia mais a Deus. Eu oro para que a nossa igreja tenha fome de Deus.
deseje mais a Deus do que ter casamentos perfeitos. Eu oro por uma igreja que deseje mais a Deus do que empregos, do que bens, do que estabilidade. Eu desejo uma igreja que tem tanta fome de Deus que essa fome e esse Deus é o suficiente e a graça de Deus basta, ainda quando as coisas e as pessoas não correspondem às minhas e às suas expectativas. O que você precisa não é de uma circunstância melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. O que você precisa não é de um emprego, um salário melhor. O que você precisa é de mais fome, mais sede, mais conhecimento de Jesus, mais conhecimento da palavra. O que nós precisamos é de nos deleitar mais, buscar mais vida de oração, mais vida de adoração.